1 Samuel 2, 12 ao 17. Todos encontraram? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou na travessa, ou caldeirão, ou caçarola. E o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Verso 15. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. Verso 17. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor ilumine nossas mentes, leve cativo nossas mentes à Tua palavra, às Tuas Escrituras. O Senhor fale aos nossos corações, nos confronte e nos conforte também com a Tua palavra. Amém. Irmãos, nós continuaremos a nossa série de sermões em 1 Samuel. Nós hoje iremos tratar no seguinte título: o serviço pecaminoso. Nesse texto que nós lemos, nós já aprendemos diversas lições com o primeiro livro de Samuel. Aprendemos muitas coisas por meio desse livro. O Senhor já nos abençoou com conselhos, exortações, exemplo de fé, respostas de oração, e talvez hoje seja um dia que o Senhor tirou, que Ele escolheu para nos abençoar com algumas repreensões, com alguns carões. No último sermão, nós vimos com o nosso pastor sobre o serviço de Samuel, sobre como ele começou a servir muito cedo, sobre como aprendeu juntamente com o sacerdote Eli, juntamente com os filhos dele também. Vimos sobre a diferença que essa última ocasião, esse último encontro entre a família de Samuel, Penina, Elcana e Ana, com o sacerdote, nós vimos que esse encontro gerou uma diferença em todas aquelas pessoas. Elcana não voltou para casa da mesma forma, Ana não voltou para casa da mesma forma, Penina não voltou da mesma forma. E Samuel também não ficou lá da mesma forma. Todo mundo mudou. De fato, nós nunca nós voltaremos os mesmos após um momento de encontro com Deus, de adoração, oração, seja qual for o encontro, o momento entre nós e Deus, nós nunca voltaremos igual, assim como Samuel e sua família não voltou. Assim como Deus estava presente no encontro de Samuel, da família de Samuel com o sacerdote Eli, no oferecimento do sacrifício, Deus também está presente no culto. Deus também está presente nesse momento que nós estamos agora, tanto no louvor anteriormente, quanto no culto, na pregação agora. Deus está presente nesse momento. E Ele está presente para mudar pessoas que vieram para cá de uma forma e voltarão de outra forma. Muitos de nós voltaremos felizes pelo que escutaremos, pelas repreensões. Muitos de nós voltaremos um pouco apreensivos pelo que iremos escutar. Muitos de nós voltaremos felizes e muito alegres, porque talvez era isso que nós precisaríamos escutar. Mas entenda que quando nós temos qualquer momento verdadeiro entre nós e o Evangelho, entre nós e o próprio Deus, nós nunca voltaremos às mesmas pessoas. Mesmo que a história de Samuel, aquele período bíblico, fosse totalmente diferente do nosso, nós ainda cremos que Deus é o mesmo e que Ele continua mudando pessoas com o encontro com Ele. Mesmo entendendo que o racionalismo, o pensar, tomou conta de cada centímetro do nosso coração, de cada centímetro dessa sociedade, de cada centímetro desse mundo, ainda assim nós precisamos crer que o encontro verdadeiro com Deus vai mudar a história de qualquer pessoa. Mesmo nós entendendo que não há espaço hoje para misticismo, para questões místicas, encontros espirituais, nós entendemos que o mundo não crê nisso. Nós entendemos que o mundo quer racionalizar tudo, quer pensar tudo direitinho, mas nós não somos, que nem nossa mãe diz, né? Nós não somos todo mundo. Nós não pensamos como o mundo. Nós pensamos, nós raciocinamos, nós muitas vezes renegamos algumas coisas porque não faz sentido. Mas aquilo que o texto bíblico fala, nós acolhemos com fé e esperança em nossos corações. Se o texto nos diz que pessoas voltaram diferentes,
eles voltaram diferentes. E se o encontro com Deus faz a diferença na vida daquelas pessoas, também fará diferença nas nossas vidas. Ainda nessa introdução, nós podemos ver uma questão muito importante. Na verdade, um contraponto que já foi destacado por Natanael na semana passada. Se olharmos para o verso anterior, para o verso 11, nós veremos que Samuel ficou em Siló. Nós veremos que Samuel ficou servindo lá, com o sacerdote Eli. E se olharmos para a ascensão que vamos estudar agora, nós veremos os filhos do sacerdote Eli. Muitos comentaristas bíblicos fazem uma correlação entre o verso 11 e os versos 12 ao 17, fazendo um contraponto. No verso 11, nós encontramos um serviço fiel, um serviço digno, que é o de Samuel. E nos versos posteriores, nós iremos encontrar um serviço infiel. Nós iremos encontrar um serviço pecaminoso, como nos diz o título. Nós iremos encontrar um serviço totalmente agradável a Deus em Samuel e um serviço totalmente desagradável a Deus vindo dos filhos de Eli. Qual a diferença que tem entre essas duas classes? Samuel e Ofni e Finéias aprenderam do mesmo mestre, aprenderam do mesmo sacerdote, foram criados juntos. Samuel com 3 anos ou 4 anos, para frente, foi criado junto com Ofni e Finéias. Qual a diferença que teve para Samuel ser justo, íntegro e fiel a Deus e os filhos de Eli não? E mais ainda, nós podemos nos perguntar para a nossa comunidade, para nossas vidas pessoais. Quando olhamos sobre todo esse panorama, Samuel, serviço fiel, Ofni e Finéias, serviço infiel. Aonde nós nos encaixamos? Aonde nós nos encontramos quando olhamos para esse serviço? Podemos nos perguntar no nosso íntimo e em nosso coração, aonde nós estamos. O importante, a gente sempre destaca que é importante servir a igreja. É importante dar tudo de si pela igreja. É importante, sim, gastar tempo fazendo sermão, gastar tempo vindo para a igreja. É importante tudo isso. Mas, quando é feito de qualquer forma, o teu tempo está sendo desperdiçado, porque em nada tu contribui para o reino de Deus. Ofni e Finéias sacrificaram praticamente toda a vida servindo naquele tempo. E para eles foi em vão. De nada serviu e nenhum avanço para o reino. Então, se hoje você se encontra do lado de Ofni e Finéias, ouça bem, está dentro de uma comunidade cristã e servir numa comunidade cristã não diz nada sobre o teu relacionamento pessoal com Deus. Não diz nada sobre o momento final da tua vida, sobre tua salvação ou tua condenação. É esperado que nós viemos a servir bem a Jesus, mas não de qualquer forma. O serviço a Deus não é da forma que nós queremos. Não é esperado que nós sejamos irresponsáveis e descompromissados com o serviço do Senhor. Quando nós pedimos, cobramos, trabalhem, sirvam, se movimentem, mas se movimentem para o lado certo. Se movimentem em prol das coisas corretas. Se movimentem em prol do reino. Sirvam em prol do reino. Façam o que vocês fazem em prol do reino. Não façam como Ofni e Finéias. Servos como os filhos de Eli são bem comuns de encontrarmos na nossa sociedade. São os mais fáceis de encontrar. Quando analisamos o contexto desse serviço, desses dois jovens, nós podemos nos perguntar quais motivos estas pessoas tinham para servir ao Senhor. Por que eles queriam servir no templo? Nós precisamos considerar algumas coisas e olharmos para dentro de nós também. Primeiramente, porque os filhos de Eli serviam, já que eles não respeitavam o Senhor. O verso 12 diz que eles eram ímpios. Se eles eram ímpios, por que eles continuavam a servir a Deus? Se eles desprezavam o Senhor Deus, por que eles continuavam a servir a Deus? Por que aqueles homens estavam no templo, já que eles nem mesmo tinham medo do dono do templo? Já que eles estavam dispostos a desobedecerem o mandado de Deus. Pegue essas mesmas perguntas que nós fizemos e se faça. Por que você está servindo essa comunidade? Por que você quer servir o Senhor Deus? Você está disposto a obedecer os mandamentos de Deus? Tu está disposto a servir aqui nessa comunidade com o padrão desta comunidade, com o padrão deste lugar? Deus estabeleceu mandamentos, ordens diretas e claras sobre servir à igreja dele. Estamos dispostos a servirmos de acordo com essas regras? Até que ponto nós estamos dispostos a isso? Até que ponto nós nos disponibilizaremos para servirmos
na casa de Deus? Veja, há cobranças. Não pode ser de qualquer forma. Não pode ser do jeito que eu quero. Não pode ser do jeito que você quer. Lemos do texto que os filhos de Eli queriam servir, prestar serviços ao Senhor da forma como eles queriam. E sabe como é que eles foram chamados? De filhos de Belial. O texto da NVI traz uma suavização do termo. Eles falam que, o verso 12 diz, os filhos de Eli eram ímpios. O texto original trata os filhos de Eli como filhos de Belial. Filhos de Belial são pessoas desprezíveis, pessoas salafrárias, que enganam, que não valem nada. É disso que o próprio Deus chama os filhos de Eli. E voltando a eles, por que eles servem já que eles são filhos de Belial? Por que eles servem se eles não amam a Deus? Existem algumas possibilidades. Primeiro, talvez eles serviam porque eles achavam que isso lhe trazia alguma autoridade. Trazia autoridade sobre alguém ou sobre algo. Porque eles se sentiam superiores aos demais. Porque eles serviam e por isso eles eram privilegiados e diferenciados. Talvez por conta de algum desses motivos, eles serviam no templo. Mas também podemos imaginar que eles serviam ao Senhor por uma pressão interna ou uma pressão externa, uma pressão familiar. Se o seu pai é sacerdote, então também seja sacerdote. Se o seu pai serviu no templo, então também sirva no templo. Ou até mesmo uma pressão externa, das pessoas que viam na comunidade. Falavam, os filhos de Eli são filhos de um sacerdote e não são sacerdotes. Talvez iria gerar um desconforto na família. E por uma pressão, talvez eles serviam. Olhemos para nós. Por que servimos ao corpo de Cristo nesta comunidade? Por que nós servimos ao corpo de Cristo espalhado no mundo e na sociedade? Porque pensamos que isso aqui nos dá mais autoridade do que outras pessoas têm? Porque pensamos que teremos um lugar privilegiado? Porque queremos mandar e desmandar em nossas vidas e na vida dos outros, assim como os filhos de Eli faziam? O ministério, o serviço, seja qual for, cuidar de crianças, limpar a igreja, pregar, ensinar ou cantar, não te torna melhor do que nenhum outro irmão. Te torna semelhante a eles. Te torna semelhante a Cristo que serviu seus irmãos. Te torna um filho de Deus. Quando servimos, ao mesmo tempo, nós temos o lugar mais elevado que nós podemos ter, que é sermos chamados filhos de Deus. E ao mesmo tempo um lugar bem humilhante para nós, com o nosso ego, que é sermos chamados de servos. A autoridade é de Cristo. O poder é de Cristo. As ordens são de Cristo. Nós apenas servimos a comunidade. Não se iluda. O ministério não traz autoridade sobre as outras pessoas. Olhemos para nós novamente, para dentro de nós. Será que nós servimos porque somos pressionados internamente ou externamente por nossos familiares? Porque alguns dos nossos familiares estão na igreja, nós precisamos ir para a igreja também? Não façamos isso. Sirvamos pelo nosso coração transbordar de gratidão. Eu sirvo porque sou grato. Porque eu sei de onde Cristo me tirou. Porque eu sei de onde Cristo me arrastou. Porque eu sei de quantas vezes Cristo me tirou de onde eu estava. E continua tirando. Sirva pelo coração grato. Esteja na comunidade pelo coração grato. Porque de tantos lugares o Senhor já te tirou. E de tantos outros Ele ainda te tirará. Sirva por gratidão. Agora nós já aprendemos muito sobre o serviço fiel. Sobre as causas e consequências. Podemos entrar no texto propriamente dito. E aprendermos um pouco com essa sessão. Iremos abordar algumas lições que podemos aprender com o triste exemplo de Ofni e Finéias, os filhos de Eli. O verso 12 nos diz: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Essa acusação é muito forte, é muito séria para qualquer um. Ouvir que é um ímpio, e na tradução original que é um filho de Belial, deve doer em qualquer pessoa, ainda mais em um sacerdote. E ainda mais para Eli, como pai e mentor daqueles dois jovens. O próprio texto nos deixa claro que os filhos de Eli eram isso. E nós já sabemos o porquê.
Quando nós só de ler o texto, nós já imaginamos o porquê que Deus chama aqueles homens de ímpios. E os filhos de Eli, como ímpios, fizeram algumas coisas específicas que nós vamos destacar aqui e aprendermos um pouco com o erro deles, para que não venhamos a cair no mesmo erro que Ofnias e Finéias. Os filhos de Eli, por causa da impiedade e da ignorância de não conhecer a Deus, eles primeiramente roubaram o povo para a própria satisfação. O primeiro pecado, ou talvez podemos chamar de a primeira impiedade dos filhos de Eli, destacado nesse texto, é que eles roubavam o povo. Veja o verso 13 e 14. Nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E então a carne que estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, na travessa, no caldeirão, na caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Eles roubavam de todo o povo que ia a Siló. O povo com um intuito santo, ou pelo menos com um intuito de adoração, e os sacerdotes que deveriam apoiar esse tipo de causa, roubavam do povo. O primeiro que o autor quis destacar, o primeiro erro dos filhos, foi o roubo. Eles roubavam aquele povo. Aqueles homens, sacerdotes, foram escolhidos para estarem ali e cuidarem do povo de Deus, e cuidarem do templo. E eles eram chamados de ladrões. Eles roubavam o templo, roubavam as coisas que seriam oferecidas ao próprio Deus pelo povo. O coração do homem, irmãos, é uma arma grande e perigosa. Nós não podemos julgá-los, simplesmente julgá-los sem todo esse amparo, porque talvez nós tenhamos as mesmas condições de fazermos o mesmo que eles fizeram. Ou talvez alguns fazemos o mesmo que eles fizeram. Os homens não mudam, nem no decorrer da história. Os homens não mudam nem no início da história e nem irão mudar no fim. Mudam de aparência, de nome e de lugares. O coração do homem sempre foi o mesmo, pecaminoso, derrotado e podre por dentro. O coração do homem é uma arma perigosa. No coração dos homens ficam guardados os maiores segredos e desejos do ser humano. E tenho certeza de que muitos homens têm desejos sombrios, vontades sombrias, assim como os filhos de Eli. Eram tão obscuros a ponto de roubarem do povo, roubarem do sacrifício de Deus. O texto nos mostra, nem cumpriam os deveres de sacerdotes, eles nem mesmo cumpriam o que eles eram chamados para fazer, que eram ser sacerdotes, nem isso eles cumpriam. Eles simplesmente passavam todo o seu tempo fazendo o que lhes aprazia. Eles claramente, ou como nós dizemos no Ceará, eles roubavam na cara dura. Eles roubavam da própria pessoa que estava oferecendo sacrifício na frente de todos. Sem explicações, sem disfarces, sem preocupações. Isso nos mostra o caráter indigno, impuro dos filhos de Eli. Nos mostra um caráter caído de 2 sacerdotes, de filhos de sacerdote. Ele era um sacerdote bom, educou a Samuel, mas os seus próprios filhos não seguiram o mesmo caminho de Samuel. Os filhos de Eli não conheciam a Deus, pois se conhecessem, não faria nada disso que estavam fazendo. Muitos dos sacrifícios eram levados ao tabernáculo. Uma porção era dada para Deus, uma porção dada ao sacerdote, e a outra porção era guardada por aquele que levou o sacrifício. De acordo com outra passagem do Antigo Testamento, o sacerdote deveria receber uma porção do peito e do ombro. Somente uma porção do peito e do ombro. Isso era o que Deus tinha dado ao sacerdote por direito. Mas agora, cerca de 400 anos depois da lei de Moisés, o costume sacerdotal foi mudado por 2 homens. 400 anos de história. E os sacerdotes, Ofni e Finéias, resolveram mudar a história. E então eles resolvem que irão pegar a porção que eles desejarem. Eles não querem somente a parte do ombro e do peito. Eles querem o que eles quiserem. O que eles quiserem, eles querem possuir. Os filhos de Eli estavam lhe fazendo o que bem lhe aprazia. E não importavam o que os outros ou o que a própria Escritura dissesse. Eles não se importavam com isso.
mas se importavam apenas com as suas próprias necessidades e as suas vontades, como pessoas insuficientes que eram. Veja o tamanho da afronta de Ofni e Finéias. O próprio Deus estabelece: o que vocês têm direito é isso. E dois homens comuns dizem que não querem só isso. Nós queremos mais. Nós não queremos somente o que Deus nos oferece, nós queremos mais. Nós podemos olhar para esse relato e provavelmente podemos enxergar aqui somente um roubo. É só um roubo. É só um pedaço de carne. Foi só uma carnezinha a mais que eles roubaram. Mas nós vemos também uma não conformação por parte dos sacerdotes com aquilo que Deus entregou a eles. Uma insatisfação com o que Deus lhes deu. O mal de Ofni e Finéias está provavelmente em todo homem atual. Nosso Deus já nos dá tudo e tanto. Já nos deu a salvação. Já nos deu a vida eterna. Já nos deu a Escritura Sagrada. Já nos deu o seu próprio Filho para morrer por nós. E nós queremos mais. Não está bom ainda. Eu quero experiências. Eu já tenho tudo isso, mas eu quero mais. Eu quero falar em línguas. Mas Cristo já te deu tudo e tanto e mais do que você merecia. Mas você continua querendo mais. Você continua querendo fazer o que Ofni e Finéias fazia. E não estou dizendo que você tem que se conformar com situações suas, pessoais, individuais. Se você ganha 1.000, quer ganhar 2.000, não se conforme, vá atrás de ganhar 2.000. Mas eu falo do que é essencial para a vida. Eu falo do que Cristo estabeleceu. Deus estabeleceu que o que os sacerdotes teriam era 2 pedaços. E simplesmente isso, e eles obedeceram. Se o nosso Cristo estabelece que o melhor dele já veio, que é Cristo Jesus, e que foi para a cruz, nós não deveremos mais buscar o melhor de Deus. O melhor de Deus já está novamente no céu, nos esperando. E um dia Ele vem nos buscar. A não conformidade, a não conformação com aquilo que Deus nos dá, era um pecado de Ofni e Finéias. Deus estabeleceu o peito e o ombro do sacrifício. Deus estabeleceu uma porção de direito do sacerdote. E isso há 400 anos atrás, daquele tempo. Todos os sacerdotes divulgados obedeciam isso. Porque isso era o que Deus havia lhes dito. Mas quando chega a vez de Ofni e Finéias, eles não aceitam essa condição e querem mais. Além de destacarmos o roubo destes homens contra o povo e contra Deus, nós ainda destacamos a insatisfação com o que Deus lhes deu. Eles não estavam satisfeitos com o que o próprio Deus estabeleceu para eles. Por isso eles queriam mais e roubavam para ter mais. No final, o roubo deles era causado pela necessidade de suficiência deles mesmos. Eles queriam mais do que Deus lhes deu. Eles queriam mais do que eles tinham direito. Eles queriam mais do que precisavam. Um homem tem um coração reprovado. Um homem tem um coração extremamente insatisfeito. Isso me refiro a todos nós. Todos nós podemos ser como filhos de Eli e cometermos os mesmos erros que eles. Por isso é importante nós olharmos para os erros desses homens, para não repetirmos. Paremos e nos perguntemos: nós estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos entregou? A mordomia cristã, como nós temos estabelecido, como nós temos lidado com a mordomia cristã? É importante nós termos as coisas. É agradável. Alegra nossos corações e nossos dias. Poder comer uma pizza hoje de R$50 vai alegrar hoje de muitos. Mas se nós não temos, se nós não conseguimos, sejamos gratos no que temos, no que já possuímos, no que já ganhamos, e em outras vezes que nós já comemos pizza. Nós não precisamos de mais do que Deus nos dá, irmãos. O que nós temos é necessário. O que nós temos e que Deus nos deu é totalmente suficiente. Não deixemos que o nosso coração vazio e a nossa busca por suficiência própria nos faça pecar como os filhos de Eli. Para onde nós olhamos quando queremos definir a nossa completude? Para onde nós olhamos quando nós queremos definir o que somos? Quando nós dizemos, nós somos completos e não metades. Isso é uma verdade.
Os filhos de Deus são completos não metades. São completos em Cristo e não em si mesmos. Mas são completos. Mas para onde nós olhamos? Nós olhamos para Deus? Nós olhamos para nós? Nós olhamos para os nossos bens? Ou para as nossas conquistas? Nós olhamos para os nossos filhos? Nós olhamos para os nossos cônjuges? Pessoas dizem que agora eu sou completo porque encontrei uma mulher. Agora eu sou completo porque tive um filho. Agora eu sou completo porque possuo uma casa. Agora eu sou completo porque possuo uma esposa. Não. O Filho de Deus é completo em Cristo. Ele sempre esteve completo em Cristo. Ele sempre esteve satisfeito e totalmente suficiente em Cristo. Eu não preciso de nada além de Cristo para me completar. Quando eu preciso de algo a mais, quando eu preciso de alguma coisa no meu coração, ou na minha vida interna, externa ou pessoal, para me completar, significa que Deus e Cristo nunca me completou. Eu não preciso de nada para me completar se eu estou em Cristo. Cristo me faz completo nele. Onde está a sua completude? Onde está a sua suficiência? É por isso que nós vivemos tão frustrados, se tratando como metades que precisam de coisas para encher a nossa vida. Mas eu preciso de um carro, mas eu preciso de uma casa, mas eu preciso de alguma coisa a mais, mas eu preciso de uma roupa nova. Não! Nós precisamos de Cristo. Cristo nos dá condições. Nós batalhamos e conquistamos o restante. É nele que nós somos completos. É em Cristo que eu me sinto completo. É nele que eu já sou completo. É nele que eu me satisfaço, mesmo sem ter o que eu quero. Eu sou satisfeito em Cristo, mesmo não tendo tudo o que eu quero. Mesmo se eu estiver sozinho, mesmo se eu estiver com cônjuge ou com filhos, é Cristo que me completa. É nele que a minha suficiência está. E que a de todos nós deveria estar. Quando olhamos dessa forma, nós jamais cairemos no pecado ou no erro dos filhos de Eli. Eles não estavam satisfeitos com Deus. Por isso eles queriam satisfazer seus próprios desejos. E a tentativa dessa satisfação levava aqueles homens a cometer tal impiedade, que é esta: roubar o povo de Deus e roubar o próprio Deus. A necessidade de ter, a necessidade de possuir, levam pessoas a roubar. E isso nem sempre está ligado ao fim de Finéias. Pessoas que querem ter um carrão ou uma motona, fazem o quê? Roubam. Ou conseguem dinheiro por meios legais. Cuidado com o vazio e com a necessidade de precisar obter para se sentir satisfeito. O texto diz que eles vinham com um tridente ou com uma faca de 3 pontas. Pegavam tudo o que dava, tudo que vinha na panela. Eles queriam o máximo. Eles queriam tudo. Cuidado com o servir. Devemos servir somente quando nós entendemos que somos suficientes em Cristo. Pessoas insuficientes, pessoas que não sabem de sua suficiência em Cristo, que não sabem que são completos em Cristo, servindo, são um perigo para todos os outros. Assim como Ofni e Finéias foi um perigo para todo o tempo. E todas aquelas pessoas. Cuidado com pessoas que sempre procuram completude e suficiência nos bens materiais ou em outras pessoas. Primeiro, se ela busca alguém que o complete, fuja. Você nunca conseguirá completar outra pessoa. Você nunca conseguirá satisfazer todos os desejos, todas as loucuras e todas as vontades de outra pessoa. O vazio que há no homem não é do seu tamanho. Você não vai completar. O vazio que tem dentro do homem é do tamanho de Cristo. Ele estará completo quando estiver Cristo dentro dele. Quando ele estiver fazendo parte do corpo de Cristo. Um antigo comentarista disse o seguinte sobre esses 2 versos. Não satisfeitos com as porções liberais da oferta pacífica, que eles eram legalmente atribuídas, o peito e o ombro, eles reivindicavam outras porções maiores, às quais não tinham direito, e roubavam o povo para a satisfação de seus apetites. O que teriam denunciado ferozmente em outros, consideravam ofensas veniais em homens privilegiados como eles. Quantas vezes posições oficiais e as condescendências egoístas cegam os homens para a sua injustiça
e para a sua conduta e os endurecem na iniquidade. Aqueles homens estavam naquela posição mesmo sem conhecer a Deus. Eles estavam lá pelo motivo errado. Estavam cegos em suas iniquidades. Estavam totalmente cegos por conta do desejo e por conta de suas posições. Tão cegos que não viam o que estavam fazendo. Tão cegos que roubavam porções do sacrifício sem dizer nada. Que nós tomemos cuidado com a cegueira. Fica uma exortação e um conselho para todos nós. As nossas posições, os nossos cargos, sejam quais forem, não nos dão o mínimo direito de fazermos as coisas como queremos. Se Deus estabeleceu de uma forma, será daquela forma e pronto. Se Deus estabeleceu que nós precisamos ter ordem e decência no culto, nós precisamos ter ordem e decência no culto. Não importa quem somos na igreja, não importa qual cargo exerçamos na igreja, nós faremos as coisas como Deus exige. Que os cargos e serviços não nos seguem a ponto de fazermos o que aqueles homens fizeram. Nós podemos pensar que não é possível fazer o que eles faziam, pois já não há mais sacrifícios. Mas é totalmente possível. Quando nós somos pessoas como os filhos de Eli eram, e queremos impor nossas vontades e satisfazermos nossas vontades, nós roubamos muitas coisas dos nossos irmãos. Nós roubamos o tempo com Deus, por não apresentarmos o Deus verdadeiro. Já que somos como os filhos de Eli, e só se importamos com nós mesmos, nós não apresentamos o Deus verdadeiro. Então nós roubamos tempo com Deus de pessoas, de irmãos. Roubamos também uma comunhão verdadeira com Deus. Roubamos desses irmãos muitas coisas. E não nos falamos do tanto de exemplos de filhos de Belial recentes que roubam mais do que o tempo com Deus, mais do que a comunhão com Deus, e roubam os bens, o dinheiro e a paz. Eu tenho um amigo que diz, ele passou por uma experiência muito ruim com religião, com uma religião específica. E ele passou por muitos problemas com essa religião, e muitos problemas psicológicos que ele enfrenta hoje, está totalmente ligado a essa religião dele. E ele me explicando uma vez, ele falou, uma religião mal empregada na vida de uma pessoa, destrói a vida de uma pessoa. Isso de fato. Pessoas que estão dentro de religiões, seitas ou igrejas que não têm uma doutrina correta, quando esse tipo de religião é implantada na vida e no coração de uma pessoa, só gera problemas e tira a paz. Pessoas como Ofni e Finéias jamais serão capazes de oferecer ao homem, ou qualquer um de nós, bênçãos de Deus ou verdade de Deus. Eles oferecerão uma falta de paz. Tirarão tudo de você. Tirarão tudo que tu tem no teu íntimo. Tirarão teu sentimento por Deus. Tirarão a tua fé, de tantas promessas que fazem, nunca acontece. A tua fé vai decair. E por fim eles tiram os materiais. Não confie em pessoas insuficientes e que não têm a sua suficiência em Cristo. Uma religião mal empregada na vida de uma pessoa gera destruição. E foi isso que gerou, e era isso que Ofnias e Finéias geravam nas pessoas. Eles roubavam o povo, roubavam de Deus. Nós passamos a nos atentar para isso. Que olhemos esse exemplo dos filhos de Eli e não o reproduzamos. Jamais roubemos nada de Deus nem de nossos irmãos. Sejamos obedientes ao nosso Deus e sirvamos a Ele da forma que Ele exige, sem sermos como filhos de Eli. Que sirvamos pelas causas corretas. É importante servirmos, adorarmos e estarmos nos cultos pelas causas corretas. Se vier servir para o teu ego, não sirva. Se vier servir porque ocupa o teu tempo, não sirva. Se vier servir porque não tem nada para fazer, não sirva. Se você vier servir porque tem um coração grato a Deus e porque entende que pessoas precisam ouvir o Evangelho, seja bem-vindo. Nós estamos no mesmo propósito. Servimos de graça por graça para levarmos essa graça que nos alcançou aos nossos outros irmãos que ainda estão perdidos. Isso que é o servir a Deus. Nós podemos destacar um segundo pecado dos filhos de Eli. Nós podemos aprender. Eles violaram a lei de Deus intencionalmente. O verso 15 diz:
Mas, antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Nesse verso que nós lemos, nós podemos ver a desobediência desses homens contra a lei de Deus. E nós podemos pensar, e alguém na história pode pensar, mas todos nós desobedecemos. Todos nós violamos a lei de Deus em algum momento. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já pecamos e continuaremos pecando. Todos nós, em algum momento, quebramos os mandamentos de Deus. Primeiro, isso é uma tentativa de justificar o injustificável. Depois, esses homens, sacerdotes, tiveram tudo o que precisavam para serem bons sacerdotes. Eu não sei se vocês lembram, mas o Nathanael, no sermão passado, falou que uma das principais atividades de Samuel era aprender. Aprender a lei do Senhor, aprender sobre as coisas de Deus. Assim foi com Ofni e Finéias também. Eles estavam lá aprendendo do Senhor, aprendendo sobre o Senhor, aprendendo sobre os mandamentos. E o que mais assusta nesse relato é que eles violam a lei de Deus intencionalmente. Eles violam as leis de Deus de propósito, porque querem. Qual a violação que há nesse verso? O texto diz: antes de eles queimarem a gordura, a lei levítica exige que a gordura fosse totalmente queimada no altar, antes que a oferta fosse dividida entre o sacerdote, a parte de Deus, e o que trouxe o sacrifício levar uma parte. Para que o sacerdote pegasse a sua parte, ele precisava esperar que toda a gordura fosse queimada. Mas eles preferiam não esperar. Eles preferiam carne assada e não cozida. Por isso, eles enviam seu auxiliar. Nós também preferimos, né? Mas no caso deles é diferente. Eles precisavam esperar. Eles precisavam obedecer o mandamento de Deus. E além de eles desobedecerem a lei levítica, que exigia que a gordura fosse queimada, ele ainda leva o seu auxiliar ao pecado. Ele envia o seu auxiliar para pegar a carne antes. Ou seja, ele peca e leva o seu auxiliar a pecar. Os sacerdotes pecaram contra o Senhor e roubaram do Senhor para satisfazer seus gostos pessoais. Ou seja, qual o gosto pessoal? Eles preferem comer carne assada do que cozida. E para eles, Deus não significa nada, absolutamente nada, a ponto de eles conseguirem trair a Deus, quebrar o mandamento de Deus, simplesmente para comer a carne que eles queriam, da forma que eles queriam. É claro que aqueles homens conheciam a lei levítica. Eles sabiam que precisavam deixar queimar a gordura. Eles decidiram por si mesmos desobedecer à lei de Deus em prol dos seus próprios interesses e em prol de suas satisfações pessoais. Eles escolhem serem beneficiados em detrimento de obedecer à lei de Deus. Podemos tirar duas aplicações para nós. Ofni e Finéias desobedeceram à lei de Deus, propositalmente, intencionalmente, sem dúvidas e sem sombra de arrependimento. Por isso eles são tratados como ímpios no verso 12. O que nós podemos ver é que muitas vezes uma autoridade estabelecida, sem o devido preparo, pode levar-nos à cegueira, sem enxergarmos nada. Ou seja, quando nós estabelecemos homens despreparados como nossos líderes, esses homens que foram escolhidos e estabelecidos podem cair em uma cegueira por não estarem preparados para a liderança ou com a autoridade que lhes vai ser incumbida. Os filhos de Eli não conheciam a Deus. Eram ímpios e ignorantes quanto a Deus. E mesmo assim, foram estabelecidos como líderes, como sacerdotes. Eles caíram na cegueira, iludidos pela autoridade, iludidos pelo poder, iludidos por tentarem fazer os seus desejos podres. E eles estavam em um cargo que se dizia superior. Podemos ver claramente nesse texto, nesse relato, nesse verso, quando diz assim: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Consegue perceber um autoritarismo? Você consegue perceber
que uma espécie de ordem. Há uma ordem direta quando ele fala, só vai receber se for crua. Aqueles homens não estavam preocupados com o comportamento deles, nem como as pessoas iriam olhar para eles. Eles estavam roubando de Deus e pronto. Eles levaram mais em conta o que eles queriam, sobre a fome deles, sobre o que eles queriam comer, do que os mandamentos de Deus. Eles roubaram do sacrifício que era para o próprio Deus, para que eles, homens comuns, se satisfizessem da melhor forma, já que a gordura era considerada uma das melhores partes dos animais. Que nós possamos olhar o exemplo desses homens ímpios e que aprendemos que nós não podemos deixar coisas boas, ou aquilo que nos interessa, ou aquilo que desperta o nosso desejo. Nada disso deve nos levar a desobedecer ao nosso Deus. Não importa qual seja a proposta, não importa o quanto sairemos beneficiados, se vai contra o nosso Deus, não devemos nem mesmo considerar a possibilidade. Quando aqueles homens foram estabelecidos como líderes, despreparados e cegos, eles ao mesmo tempo eram um mal àquelas pessoas que eles serviam. Se nós não aprendermos a olharmos bem as pessoas que nós escolhemos como líderes, se nós que queremos ser líderes, ou que já somos líderes, não olharmos bem para dentro de nós, se nós já não estamos cegos, se nós já não estamos iludidos pelo poder, se nós já não estamos iludidos por uma certa autoridade, nós precisamos olhar para nós e perguntarmos, nós podemos servir como líderes? Um homem que ama a Deus, que ama a sua comunidade onde ele está inserido, ele vai se analisar. E se ele não estiver preparado, ele jamais assumirá tal postura, tal autoridade. Pessoas despreparadas que assumem liderança levam pessoas também despreparadas que estabeleceram eles para lugares bem difíceis. Imagina como deve ter sido difícil depois de Ofni e Finéias estabelecer sacerdotes fiéis, íntegros. Que Jesus nos livre da cegueira desses homens. Eles se cegaram pela autoridade que lhes foi concedida e pelas coisas terrenas. Eles foram iludidos pelos seus próprios desejos, por suas próprias vontades. Foram enganados pelo seu coração pecaminoso, que os fez acreditar que era melhor satisfazer o seu desejo de carne assada do que obedecer o Senhor dos Senhores. Um homem é muito iludido com autoridade e com poder. Um antigo filósofo dizia: quer conhecer um homem de autoridade e poder. Todos nós, irmãos, não adianta negarmos porque somos cristãos, porque somos crentes. Todos nós balançamos um pouco sobre propostas que nos trazem poder e autoridade. Todos nós devagamos um pouco quando temos a oportunidade de ter um pouco mais de autoridade, um pouco mais de poder. Isso é normal no coração caído do homem. E nenhum de nós está liberto do nosso homem antigo, totalmente liberto. Então que quando nós sentirmos sucumbidos por propostas enganosas, por ilusões, sejam quais forem, olhemos para esse relato. Isso é uma repreensão de Deus para nós. O poder não é do homem. A autoridade não é do homem. A autoridade é de Cristo. E nós apenas fazemos o que Ele manda. Nós aprendemos com mais esse erro desses homens. Antes importa obedecermos ao nosso Deus. Antes importa estarmos em comunhão com Deus do que estarmos satisfeitos com os nossos desejos e vontades. Que os nossos desejos e vontades sejam docilmente submetidos à vontade de Deus, para que vivamos de uma melhor forma. Quando nós olhamos as tentações de subirmos a autoridades, a poderes, de negarmos o nosso Deus, ou de trairmos o nosso Deus, desobedecermos os mandamentos do nosso Deus, nós olhamos para a cruz. Veja a cruz. E quando olhar para a cruz, fale: os meus desejos, as minhas vontades
tudo aquilo que eu quero para mim está crucificado com Cristo naquela cruz. Eu fui crucificado com Cristo naquela cruz. Eu abri mão dessa vida naquela cruz. E eu continuo naquela cruz com Cristo. Não vivo mais eu. Cristo que vive em mim. Então eu não preciso desses meus desejos e dessas minhas vontades. Aprendamos a abrir mão do que nos afasta de Deus. Aprendamos a abrir mão de coisas que podem nos ludibriar, nos iludir, para que não sirvamos ao nosso Deus. Podemos aprender um terceiro e último ponto. Eles exerceram autoritariamente a sua autoridade. Chegamos ao último ponto, nos últimos 2 versos. Nós veremos mais um pecado dos filhos de Eli. Nós já vimos que eles roubaram para satisfazer a eles mesmos. Depois vimos que esses homens também pecaram quando violaram a lei de Deus. E vimos que eles violaram porque eram cegos. Eles violaram pelo desejo de autoridade. E também porque estavam cegos, completamente cegos. E tentaram suprir suas necessidades em contraponto da vontade de Deus. Esses homens tinham desejos obscuros que eles queriam satisfazer. Por fim, nós chegamos aqui, nesse terceiro ponto, onde mais uma vez vemos outro pecado dos filhos de Eli. Eles exerciam sua autoridade com autoritarismo, com tirania. É claro que se vermos esse relato do verso 16 e 17, podem surgir algumas dúvidas em nós. Também podemos nos perguntar como nós podemos aprender com isso. Primeiro, vamos analisar o texto. O texto diz: se um homem lhe dissesse, deixe primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser. O auxiliar respondia: entregue a carne agora, senão eu tomarei a força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Aqui há uma continuação do verso anterior, onde no verso anterior o auxiliar pedia a carne. E agora no verso 16, o homem que está fazendo o sacrifício responde: espere um pouco, tenha paciência. Mas eles não tinham paciência. Eles estavam dispostos até mesmo a tomar a força, como nos diz o texto. Causar confusão para ter o que queriam. Isso nos mostra uma característica tirânica, autoritária. Um homem estava cuidando da carne e responde de bom grado: espere um pouco, a gordura está queimando. Espere a gordura queimar toda, então você tira a sua parte. Você tira aquilo que a lei de Deus te permite. Mas o auxiliar, por meio de ordens do sacerdote, não tem paciência e nem mesmo quer esperar. Ele o ameaça a tomar a força. Veja o quão autoritário e tirânico é essa atitude. Ele está tentando governar sobre o povo de Deus. Ele está impondo sobre aquele homem que cuidava da carne que lhe obedecesse antes de obedecer ao próprio Deus. Veja que situação difícil estava o homem que estava fazendo o sacrifício. O sacrifício ordenava que ele esperasse toda a gordura queimar. E ele sabia disso. Eles conheciam a lei levítica. Mas o próprio sacerdote manda que ele não espere. Ele está entre obedecer à lei de Deus e obedecer à lei de um homem. O sacerdote não queria esperar. O sacerdote estava com pressa. E leva também mais uma pessoa ao pecado. Vejamos um texto que está em 1 Pedro 5,3, que diz assim: não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Mesmo entendendo a distância que há entre os filhos de Eli e o texto de Pedro, nós podemos utilizar esse texto de Pedro como conselho para nós, que já temos consciência do cânon todo, que já temos consciência do texto bíblico de Pedro. Mas os filhos de Eli também não eram indesculpáveis. Eles sabiam que não mandavam no povo de Deus e que não tinham autoridade superior à lei de Deus. Aqueles sacerdotes estavam se colocando como senhores de todo o povo. E também senhores da herança de Deus. Ou seja, senhores sobre aquilo que estava sendo servido a Deus. O sacrifício a Deus, e eles estavam tomando. Eles estavam roubando o sacrifício que era de Deus. O verso diz: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará carne cozida, somente crua.
Eu errei de novo. O verso 17. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Deus estava com certeza reprovando todas as atitudes de Ofni e Finéias, todas as atitudes desses jovens, como diz o texto. O pecado deles era uma grande afronta contra o Senhor. Eles queriam tomar à força o que não lhes era de direito. Eles queriam tomar daquele que estava fazendo o sacrifício por força bruta. Fica algumas aplicações para nós, para os líderes, para nós que exercemos liderança, para nós que queremos exercer liderança, seja aqui ou em qualquer lugar. Nossa autoridade não deve ser uma autoridade tirânica. Nós não temos poder sobre a vida de nenhum irmão desta comunidade. Nós não mandamos em nenhum irmão desta comunidade. Nós não seguramos o punho de nenhum irmão desta comunidade. A nossa autoridade está em Cristo. Se nós dizemos o que Cristo disse, nós estamos corretos e devemos cobrar da igreja. Mas se nós em algum momento quisermos fazer a nossa vontade, a igreja não deve se submeter. A comunidade responde e se submete à autoridade de Cristo, e não a minha, e não a do Natanael, e não a da Thaís, e não a das professoras. Se submetem à autoridade de Cristo. E aos irmãos, não deixem, não permitam que nenhum líder, nenhum pastor, nenhum líder que for, controle a vida de vocês. Estejam sobre o senhorio de Cristo. Estejam sobre o senhorio do próprio Cristo. Entendendo que Cristo estabeleceu pessoas para liderarem. E enquanto essas pessoas que lideram estiverem de acordo com Cristo, que vocês obedeçam. Quando essas pessoas caminharem por veredas próprias, por caminhos pessoais, por caminhos deles mesmos, vocês não precisam se submeter a isso. Aquele homem que estava fazendo sacrifício precisou se submeter à autoridade de Ofni e Finéias, mesmo sendo uma autoridade pecaminosa, mesmo sendo um serviço pecaminoso. Quando nós, líderes, agimos com desprezo ao povo, sendo tirânicos, autoritários, mandando e desmandando na vida desses irmãos, nós seremos completamente reprovados por Deus. Seremos desprezíveis aos olhos de Deus. Deus chama Ofni e Finéias de filhos de Belial, pessoas desprezíveis, salafrários, enganadores, que nenhum de nós precisemos receber estas nomenclaturas. Deus reprova veementemente uma autoridade tirânica. Percebe que o que Ofni e Finéias estava fazendo no fim das contas era medindo forças com o próprio Deus. A lei de Deus estava clara. Deveria ser feito isso. Deveria ser esperado que a gordura queimasse toda. E eles, como meros homens, diziam, não, nós não vamos esperar. Nós iremos comer agora. Eles estavam se colocando em frente a frente com o Deus, o Senhor dos Senhores. Estavam brigando com Deus. Nós precisamos pensar como ministros. Precisamos repensar sobre os nossos ministérios, os nossos cargos e as nossas atividades aqui na igreja. Como nós temos feito? Será que estamos sendo como Ofni e Finéias? Será que estamos agindo com força bruta simplesmente, e sendo reprovados por Deus? É importante analisarmos se estamos cegos, se estamos em algo parecido com Ofni e Finéias. E se estivermos nos comportando como eles, nos arrependamos. Procuremos mudar, pois estamos sendo ímpios e desagradando a Deus. Ofni e Finéias, de nenhuma forma, são um exemplo a serem seguidos. Eles queriam ter mais autoridade que o próprio Deus.
Que cada um nessa noite entenda, para o nosso próprio bem. Estamos sobre a autoridade e soberania de nosso Deus. Nenhum de nós ultrapassará o limite que Deus colocou para nós. Nenhum de nós ultrapassará o que Deus tem para nós. Nenhum de nós terá mais do que o Deus proveu para nós. Nenhum de nós somos mais do que Deus. Mas isso também conforta. Nós sabemos que Deus é soberano e nós não, nós temos motivos para estarmos alegres. É Deus que é soberano. É o Senhor Jesus que é soberano sobre essa igreja. É o Senhor Jesus que é soberano sobre cada um irmão dessa igreja. E se tivéssemos sós, sem o senhorio de Cristo, sem a soberania de Cristo, na primeira vez que a porta do inferno se abrisse contra essa igreja, ela cairia. Mas como nós estamos diante do senhorio, da soberania e do poder de Jesus Cristo, essa igreja, esta comunidade, enquanto ela for pastoreada por Cristo, nunca cairá e nunca sucumbirá. O nosso Cristo é que nos mantém de pé. Não caiamos nos erros de Ofni e Finéias. Não sejamos cegos como esses homens. Não sejamos loucos a ponto de batalharmos com Deus. Que não caiamos nesses erros, porque todos eles são desprezíveis aos olhos de Deus. Nós podemos tirar uma conclusão. Nessa noite nós aprendemos com erros, o que não é tão comum. Em uma conversa que eu estava tendo com uma amiga próxima, a gente discutíamos sobre como aprendemos, como nós humanos aprendemos as coisas. Nós podemos aprender de pelo menos 3 formas, quando tratamos de questões práticas. Primeiro, aprender com o erro dos outros. Olhar o erro dos outros. E se ele errou, eu não vou fazer igual ele para eu não errar. Se fulano caiu porque foi para uma rua que estava muito molhada, eu não vou por essa rua, vou por outra para não cair. Eu aprendi com o erro do outro. Eu posso aprender com o meu erro. Eu posso errar hoje e não fazer mais essas coisas. E não errar mais nesses pontos. E eu posso aprender analisando, ser um ótimo analista. Analisar as situações, as possibilidades e buscar encontrar um meio termo e ter a decisão correta. Hoje nós aprendemos com erros de outros, o que se torna muito mais fácil para nós. Não doeu nada em nós. Não nos machucou em nada. Não fomos nós que erramos. Não fomos nós que fomos chamados de ímpios, filhos de Belial. Então nos contentemos com isso. Aprendamos isso e não repitamos os erros de Ofni e Finéias. Nós aprendemos que eles roubaram o povo em prol de satisfazer seu apetite. Que eles desobedeceram à lei de Deus para satisfazer o seu vazio, suas vontades e desejos. E ainda que eles usaram a autoridade deles de forma errada e tirânica, em prol de suas próprias vontades e para serem superiores aos outros. Eles eram cegos pela autoridade que tinham. Estavam despreparados. Eles eram cegos porque não conheciam a Deus. E foram para o sacerdócio pelo motivo errado. No fim, eles eram ímpios. E pecaram contra Deus. Que nós possamos aprender com isso e não repetirmos. Queremos ser líderes. Queremos ser ministros. Queremos ter um ministério. A causa é muito nobre. É muito bonito ver pessoas querendo fazer isso. Calculemos o preço. Calculemos se estamos preparados. Calculemos se nós não iremos fazer como Ofni e Finéias. Se for para entrar no ministério e fazer contra esses homens, não entremos. Se for para entrar no ministério e quiser fazer as coisas do nosso jeito, não entremos. Se for para entrar e servir a Cristo, para servir como eu quero, não entremos. Se eu quero servir a Cristo pregando, mas eu não estou disposto a comprar livros, não estou disposto a perder 8 horas por dia, 6 horas por dia estudando, lendo e digitando, não entremos no ministério. Se eu quero entrar no ministério, mas eu não estou disposto a ouvir que eu estou errado, a ouvir que às vezes eu estou errado, não entre. Se eu quero entrar no ministério e não estou disposto a ser puxado uma vez na orelha, não entre. Se eu quero servir a Cristo, mas eu não quero que os outros venham e falem que o meu sermão de hoje foi ruim, não entre no ministério.
Se eu quero servir a Cristo, não quero ser chamado a atenção porque não estou me vestindo bem, não entro no ministério. O ministério não é como eu quero. Não é sobre mim. É sobre Cristo. E é sobre padrões que Ele já estabeleceu. Servir a Cristo, irmãos, é de servir a nós mesmos. Eu quero servir minhas coisas. Eu quero fazer do meu jeito. Eu penso que talvez do meu jeito daria certo. Mas esse é o meu coração pecaminoso falando. Mas esse é o meu velho homem que não morreu nas águas do batismo. Esse é o meu velho homem todos os dias falando em mim que eu sei fazer. Mas não. No serviço a Cristo, no serviço no reino, eu preciso servir como Cristo quer. Antes de entrar no ministério, antes de entrar em qualquer função da igreja, antes de servir em qualquer lugar da igreja, veja se você ainda serve às suas vontades ou aos seus desejos. Nós não seguimos dois senhores. Nós não servimos dois senhores. Ou eu sirvo a minha vontade, o meu ego, a minha tirania, a minha autoridade, ou eu sigo ao meu Senhor Jesus. E seguir o Senhor Jesus é segui-lo sem nada do que é meu. Eu sigo a Cristo e eu sirvo a Cristo somente com o Cristo que Cristo me dá. Que possamos aprender com isso. Não repetimos esses erros desses homens. Servimos a Cristo pela causa certa, da forma certa, pelo motivo certo. Isso é necessário e essencial. E se você ama esta comunidade, se você ama este lugar e os seus irmãos que aí estão, se você se comporta como Ofni e Finés, se arrependa. Peça perdão. Que essa mensagem nos transforme na semana. Que essa mensagem possa falar em nós sobre todas as nossas atitudes, cotidianamente. A nossa vida é um eterno culto a Deus. Em todos os momentos nós estamos diante de Deus. Cuidado com os erros de Ofni e Finés. Que essa mensagem abençoe os irmãos. Amém.